Sendo assim, vamos ver uma situação e logo eu já vou pedir alguma coisa para você fazer, beleza? Então veja só, Uhum. nessa cidade aqui você tem um táxi que a bandeirada é 4,10, ou seja, você paga 4,10 só de entrar no táxi. Depois você paga mais 2,50 a cada quilômetro que você anda. E podem te pedir, por exemplo, para escrever uma equação que descreve o preço que você vai pagar nessa sua corrida. A equação ela pode ser descrita dessa forma: o preço é igual a 4,10 mais 2,50x. 4,10 é o valor fixo, como eu já havia dito, o valor da bandeirada, mesmo que tu ande 1 centímetro. O táxi tu vai ter que pagar 4,10. Mas veja só, 2,50 vezes x, onde 2,50 é um valor fixo associado ao preço por quilômetro, né? De certa forma, associado à variação. Então, essa é uma forma de escrever a equação do preço, né? E eu quero que você repare uma coisa, meu caro. Essa equação poderia ter uma raiz quadrada, poderia estar ao quadrado, poderia ter um log, poderia estar no expoente. Mas não está acontecendo nada disso. É simplesmente, né, um número mais um outro e multiplica um número vezes uma variável, né? O x é o cara que vai causar variação aqui. Maravilha. Quero que você repare só nesse primeiro momento que a coisa poderia escalar de dificuldade bastante. Mas, de modo geral, as coisas são simplesmente dessa forma, mais simples, mais diretas. Ah, muito bem. Tranquilo esse primeiro exemplo? Tranquilo. Vamos para o próximo. Tinha uma caixa d'água de 1.000 litros. Acontece que repararam um vazamento na caixa. O cara lá o encanador, ele reparou que era 6 litros por hora. Cada hora que passa, menos 6 litros, né? Então tu começas com 1.000 litros, passou uma hora, tu já vê um vazamento de 994 litros, e assim sucessivamente. Ou melhor, não é que você vê um vazamento de 994 litros, você vê que na caixa só tem 994 litros, porque vazou 6 litros. E assim sucessivamente. A cada hora que passa, menos 6 litros na caixa. Ele pede que a gente crie uma equação, então, que descreva a quantidade de água na caixa em função do tempo. A quantidade de água na caixa, então, vai ser 1.000, que era a quantidade inicial, menos 6, que é a quantidade associada à variação. Veja que é bem semelhante ao que está acontecendo aqui, né? Vezes o tempo. O tempo, claro, medido em horas. A cada hora que passa, menos 6 litros. Então, se por acaso passar 10 horas, a gente sabe que vai ser 940 litros que vai sobrar nessa caixa, justamente porque vai ser 1.000 menos 60, certo? Uhum. Ok. Parece tranquilo. Bem, então você está reparando um padrão. Quando a gente tem esses crescimentos ou decrescimentos uniformes, constantes, a gente sempre tem uma equação desse formato aqui, ó, f de x ou y, né? Na matemática, f de x e y são sinônimos, digamos assim. Ax mais b. Então eu quero que você anote essa fórmula aí que a gente já vai usar ela, tá? Quando você anotar, você me fala. Pronto. Tá. Muito bem. Agora, cara, agora é o seguinte. Eu vou fazer. A aula normalmente ela é bem participativa, tá? Porque se for para ficar vendo eu resolver coisa, tem professor muito melhor que eu que faz isso no YouTube. Então eu quero que você participe para a gente poder reparar o que você sabe, o que você não sabe, etc. Eu te mandei no WhatsApp agora esse exemplo, mas eu já vou também te mandar o livro, tá? Para que já fique registrado aqui um materialzinho. Deixa eu mandar para você. Matemática, escola médio, primeiro honor. Como eu falei para você, página 74, caso você queira dar uma olhada. Nós temos um probleminha aqui que eu quero que você tente resolver. Mas eu quero que você tente resolver só a C e a D, tá bom? Só a C e a D. A B eu faço. Durante a sua resolução, eu não gostaria que você me perguntasse coisas, não. Tenta fazer por conta própria. Se errar, não tem problema nenhum, tá? É que nem quando a gente vai no médico. É até bom que a gente esteja com dor para explicar direito onde tá. Então, se errou, eu dou um Uhum. jeito, beleza? Mas eu quero que você faça como se estivesse fazendo uma prova. Tudo mais organizado possível, uma conta embaixo da outra, beleza?
Começa aqui no Vinícius Trabalha como DJ. Então, começa aqui, né? Então, passa aí, por favor. E quando tu tiveres alguma coisa, pode me mandar uma foto lá no WhatsApp. Cara, preciso ir no banheiro rapidinho, qualquer coisa, mas eu volto com certeza Pode pra terminar, tá bom? Mas boa sorte aí, já volto.
Opa, 200 mais 90x, B. Falei para não fazer a B. Para C e a Ah, D. C de casinha, D de dado. perdão, ouvi Ah, errado. mas vamos ver o que você escreveu na B. Sim, pois segue a fórmula da função do primeiro grau. É um bom argumento. Eu diria que segue a fórmula da função do primeiro grau, porque é um crescimento uniforme, beleza? A cada hora que passa, você sempre recebe o mesmo valor. Então, você respondeu bem a B. A C, bem, eu estou vendo uma resposta escrita, eu quero ver conta, mas a resposta certa. Beleza? Agora, tudo bem. Acredito que você tenha feito a conta, senão não teria chegado na resposta. Mas eu quero ver Eu a fiz a conta conta da. de cabeça. Perfeito. Mas na prova, como eu havia dito, professor, ele Hum, quer ver você provando, né? Mas tudo bem, era uma conta simples. Agora a D já não é tão simples, não é tão direta assim. Então eu quero que você mostre o desenvolvimento da conta, pode ser? Da D. Pode ser. Vou fazer Beleza. aqui agora. Então, pode ser.
Pronto. Tá enviando aí no WhatsApp. Oh, vamos ver. Ah, noto que você sabe fazer as contas, mas também noto que você não sabe fazê-las de um método algébrico. Você faz pensando a parada, assim, isso aqui pode ser dividido por aquilo ali. Tipo, não tá errado, tá ligado? Definitivamente é bem legal. O problema é que quando você tiver uma conta um pouco mais complexa para fazer, onde não for tão lógico, você não vai saber os passos para resolver. Entendeu? Isso aí é o chato, é o complicado. Parece que você tem uma certa dificuldade. Portanto, eu vou dar um passo atrás para tentar perceber uma coisa que é fundamento para entender a função afim. Você precisa saber fazer essa conta. Vamos ver. Seguinte, cara. Se aparecer um bicho desse aqui na sua frente, me diga. 4x menos 10 igual a 2x mais 80. Você saberia resolver? Acho que sim. Tá, eu vou Pode resolver fazer. aqui? Não, não, deixa eu fazer primeiro. Depois eu posso colocar um mais complicadinho, então, para você resolver, só para eu ter convicção. A ideia, a gente sabe. Passa para um lado quem tem X, quem não tem vai para o outro. Sempre tocando, sempre trocando de sinal, né? Trocando de operação, quando parte de um lado para o outro. Muito bem. 4x menos 2x, porque estava mais, foi para lá menos. 80 mais 10. 4x menos 2x, bem, corta o número da frente, né? 4 menos 2 é 2. 2x, 80 mais 10, 90. O 2 passa dividindo, vai ficar 45. Certo? Então a gente sempre tem que passar para um lado quem tem a variável, para o outro quem não tem, sempre buscando a ideia de isolar a variável. Era isso que eu queria que você tivesse feito na D. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu só passar ela aqui. Você, muito bem, observou que a equação era y igual a 90x mais 200. Muito bem. E nós queremos que o y, ou seja, o valor pago ali, seja 515. Vai ficar 515 igual a 90x mais 200. Então, nosso objetivo é isolar o x. Passou 200 para lá, vai ficar 515 menos 200 igual a 90x. O lado que eu isolo o x não importa. O importante é que o x fique sozinho. Seja do lado esquerdo, seja do direito. 515 menos 200, 315. Igual a... Bem, 315 dividido por 90, você já entendeu que tem que passar o 90 dividindo. E é isso. Muito bem, daí você fez 315 dividido por 90 daquele jeito, assim, bem escolinha da tia Roseli. Não tá errado, definitivamente. Mas dá para fazer de jeitos mais interessantes, né? Por exemplo, dá pra gente dividir todo mundo por 3 para começar. Claramente os dois números são divisíveis por 3. Se você não lembra a regra, é o seguinte: soma os algarismos. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, significa que esse número também é. 3 mais 1, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Quanto é, então, 315 dividido por 3? Tranquilo. Dá 1, 0, 5. Óbvio, 105. E embaixo, 30. Ainda dá para dividir por 3.
vai ficar 3 dá 9, 1, 5. Embaixo 10. Agora já não dá mais para dividir por 3. 35 não está na tabuada do 3, divide por 5. Né? Ambos estão na tabuada do 5. Concordas comigo? Vai ficar Sim. 7, 2. Metade de 7, 3,5. Beleza? Uhum. São só outras ferramentas que você pode utilizar para resolver a conta, tá? É claro, você faz do jeito que você achar melhor. Tem outra também, um jeito que eu acho legal. 315 dividido por 90. Eu acho que você concorda comigo que 315 é 300 mais 15. Só que eu quebro em 2. Corta, corta. 30 dividido por 90. Pô, não sei, mas vamos lá. Divide por 3, fica 10 terços. Né? 15 dividido por 90. Também não sei, mas divide por 3, fica 5 trintas. 10 terços. Pá, 10 terços é 10 terços, né? Não tem muito o que fazer. Mas aqui dá pra dar uma brincada. Vai ficar 1, divide por 5 aqui, fica 6. Ah, e aí? Como é que fica? Fica, né? Duas frações com denominadores diferentes, mas a gente transforma isso aqui em 20 sextos mais 1. 21 sextos é uma outra forma de escrever a resposta. E assim vai, entendeu? Tem bastante coisa que dá pra brincar aqui. Até 21 sextos dá pra fazer de novo. Ó. 21 é o quê? Não é 3 vezes 7? E 6 não é 3 vezes 2? Corta, corta, 7 dividido por 2 é o que sobra 3,5. Por que eu tô mostrando isso? Porque tu pode ter certeza absoluta. No Enem, eles pensam cada um desses detalhes nas questões. As questões vão poder ser simplificadas. Tu não vai fazer isso que tu fez ali na tua resolução, tá? Não vai fazer essas divisãozinhas de segunda série, não. Porque às vezes demora, às vezes tu fica quebrado, às vezes tu perde uma simplificação que a questão precisa para chegar exatamente o que tá no gabarito. Então é importante tu saber lidar com isso, beleza? Se tivesse fração, tu acha que saberia resolver? Não sei. Vamos ver se consegue, então. X sobre 2 mais 1 quarto igual a 1 mais, menos, sei lá, menos 2x sobre 3. E aí, um bicho desse te assusta? Assusta. Ah, então você tá mal, cara. Não dá pra... Você quer passar em qual curso no Enem? Relações internacionais. Tá, já não sei se a concorrência é alta, se é baixa. Provavelmente é mais ou menos. Tem que saber fazer continha de fração, né? A gente aprendeu quando a gente era pequenininho. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, cara, mínimo múltiplo comum. A única forma de poder somar frações foi o que eu fiz aqui. Deixei as duas com o mesmo denominador, 6. Tava 3, né? Passei para 6. Multiplicando rapidamente por 2 em cima e embaixo. Só que como eu tenho vários denominadores diferentes aqui, vou precisar achar o número que eu posso deixar todos sobre o mesmo denominador. A gente chama esse número de mínimo múltiplo comum. Só dá para fazer soma de fração se você tiver com o mesmo denominador. Beleza? E uma forma de deixar no mesmo denominador é encontrar o mínimo múltiplo comum. Então vamos encontrar. Primeiro a gente escreve os denominadores. 2, 4. Aqui tem o 1 escondido. Debaixo de todo número tem o 1 escondido. E aqui tem o 3. Mínimo múltiplo comum é uma conta muito fácil. É só ir dividindo. Enquanto dá para dividir por 2, a gente divide por 2. Aqui fica 1, aqui fica 2, aqui fica 1, aqui fica 3. Dá para dividir por 2 de novo. E aqui fica assim. Beleza? Entendeu o que eu fiz aqui? Simplesmente dividi os números até sobre 1, certo? Eu dei uma lembrada nessa parte, sim. 2 vezes 2 vezes 3 vai ser o mínimo múltiplo comum. Ou seja, a multiplicação de quem aparece aqui. 4 vezes 3, 12. O 12 não é qualquer número, né? Para 2, 4 e 3. É o primeiro número que aparece nessas três tabuadas. Assim, ao mesmo tempo, quero dizer, né? Pensa comigo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Beleza. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. É o primeiro número que tem nessas três. Tu pode olhar na tabuada e tu vai ver.
Então, por isso que ele é o mínimo múltiplo comum, beleza? É uma forma de entender o mínimo múltiplo comum. Tá no nome já, né? Múltiplo. Múltiplo é a coisa que está na tabuada, tem multiplicação. Mínimo é o menor de todos. Comum porque está em todas elas. Então, o nome não. O nome é nome, né? Tá ali tem um motivo para ele se chamar mínimo múltiplo comum. O motivo é esse. Bem, a gente quer então que todos os denominadores sejam o mínimo múltiplo comum. Agora, a única coisa que eu tenho que pensar é o que eu tenho que multiplicar por 2 para que ele vire o mínimo múltiplo comum, no caso 12. Tem que multiplicar 6, né? 6 vezes 2, 12. Faço a mesma coisa para todos os outros. Professor, aqui não tem nada. Tem sim, um escondido. O que eu tenho que multiplicar por 1 para virar 12? O próprio 12. Veja que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, porque se eu multiplicar só embaixo, eu estou mudando o significado do meu número, não é mesmo? É que nem uma pizza, digamos. Tem aqui uma pizza. Tu come um pedaço da pizza. Tu sabe que tu comeu então um meio da pizza, certo? Se eu simplesmente mudasse para 4 aqui, tu não teria, não seria a mesma quantidade de pizza, concorda? Uhum. Mas se eu cortar a pizza aqui e eu dizer que tem um, dois, três, quatro pedaços e comi dois deles, continua sendo a mesma quantidade de pizza, concorda comigo? Concordo. Então é isso que eu fiz ali. Eu só escrevi o número de outra forma. Uma forma apropriada para a gente poder fazer nossa conta. 6x sobre 12 mais 3 sobre 12 igual a 12 sobre 12. Ah, faltou a última. O que eu tenho que multiplicar por 3 para virar 12? 4. Multiplica em cima também. 8x, que 4 vezes 2 é 8, sobre 12. Agora que tá todo mundo sobre 12, eu jogo fora o 12, não preciso mais dele. Só me importo com a parte de cima, olha só que beleza. Legal, né? O resto da conta você já sabe fazer. Vou fazer aqui só Uhum. em cargo de consciência, para eu poder pedir uma dessa para você fazer, tá bom? Note, sem saber resolver tudo que envolve isolar X, tu não vai conseguir resolver as questões na prova, tá? Toda questão de matemática e de física vai ter encontre a variável, encontre o X, ou encontre a força, ou encontre o Y, ou encontre o lado do retângulo, sacou? É tudo uma variável que tu vai ter que saber isolar. 6 mais 8, 14. 12 menos 3, 9. Então, x vai ser 9 14avos. Preciso achar o decimal? Não sei. Se na prova a resposta estiver em decimal, tenho que fazer a conversão de fração para decimal, que é só pegar e dividir 9 por 14. Se não, de modo geral, a gente prefere deixar em fração, beleza? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou salvar isso e vou te mandar. Muito bem. Agora eu vou pôr uma para você fazer. Que segue a mesma ideia, tá? Não vai ter muito segredo, não. X sobre 3 mais 1 sobre 5 igual a 2 menos 2x sobre 5 também. Beleza? Você vai seguir a mesma lógica que eu segui. Os mesmos passos. Fazer o mínimo múltiplo comum, transformar as frações, trabalhar só com as partes de cima. Beleza? Show. Vou querer bem passo a passo que você fez. Quando puder, envia a foto também.
Mandei no WhatsApp. Vamos ver. Opa, tô gostando do que eu vi. Você achou. Bem, você viu as frações, viu que elas não tinham o mesmo denominador, procurou o mínimo múltiplo comum para reescrever as frações, achou 15. Daí pensou, o que eu tenho que multiplicar para esses caras para virar 15? Essa é a multiplicação, muito bem. Mandou o 15 embora e buscou isolar o x. Passou para lá, passou para cá. Boa. Nada a acrescentar. Nada a acrescentar mesmo, meu irmão. Vamos continuar então. Legal. Se você não sabia isolar x, agora sabe. Quando for resolver problemas de matemática, de modo geral, é assim. Beleza? Agora vamos para a próxima. Eu posso fazer. Bom, por exemplo, temos esse problema aqui. Provavelmente, se você ler esse problema, não vai conseguir fazer. Mas, de novo, o assunto que resolve esse problema não é assunto de ensino médio, é assunto de ensino fundamental. A questão é a interpretação. Veja só. Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 camisas é 2.700. Quanto custa para produzir 1.000? O dobro de camisa vai ser o dobro do preço? Não. Vai ser 3.800. Por quê? Porque provavelmente existe um custo fixo, tipo aluguel, essas coisas assim. Tal qual essa equação que a gente vem sempre trabalhando, tem, né? Um valorzinho fixo, que a gente chama de P. Ele tem um nome na matemática, coeficiente linear. Sabendo que o custo das camisetas é dado em função do número produzido, claro, quanto mais camisa, mais custo, né? Não estamos pensando em lucro nem em receita nesse primeiro momento, só estamos pensando em custo para fazer as coisas mesmo. Em que X é a quantidade produzida e B é o custo fixo, determina os valores de B e de Q. Diferente do problema do DJ, aqui a gente não tem explicitamente quais são os valores desses coeficientes. Né? Lá a gente fazia uma interpretação de texto e achava. Então, para encontrar esse valor agora, a gente vai precisar pensar um pouco. Ou melhor, fazer uma conta. A gente vai ter que fazer a conta de sistema de equações. Porque nós temos duas coisas que a gente não sabe. A própria pergunta já deixa bem claro. B e Q. A gente tem
duas coisas que a gente não sabe, tipo x e y. Normalmente lá na escola a professora colocava duas equações que envolviam x e y. A gente resolvia um sisteminha com essas equações, achava o valor dos dois. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que achar duas equações que envolvam B e Q. Quais? Claro que são as que envolvem esses valores. Para começar, a gente tem isso. Agora vamos pensar na vermelha. Bem, o custo é 2.700. São 500 unidades, que é o valor de X, que é o que eu não sei, e B também. Tá bom? Só coloquei os valores na equação. Alguma dúvida até aqui? Não, ok. Ótimo. A próxima vai ser a mesma ideia. O custo é 3.800. Igual 1.000 camisas, 1.000 é o valor de X, quero achar o Q e o B. Bem, se eu tivesse só uma equação, não seria suficiente para achar o valor do Q e do B, porque eu teria duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Se eu tiver N incógnitas, eu preciso de N equações. Então, maravilha, eu tenho duas equações que envolvem essas duas incógnitas. Agora a gente vai ter que resolver isso de alguma forma. Como? Sistema. Existem várias formas de resolver esse sistema. Tem, por exemplo, subtração das equações, tem isolar uma variável e jogar na outra. Tem muitas formas mesmo. Com isso em mente, vou pegar a forma mais simples de resolver esse sistema. Que é, nesse caso, a subtração de equações. Veja, essa avaliação que eu acabei de fazer é uma avaliação baseada na minha experiência. Na hora da prova, você vai ter todas essas ferramentas, vai depender da sua experiência saber qual é a melhor de utilizar no momento. É que nem um pedreiro, né? Sei lá, parafusar um bagulho lá, ele deve ter trocentas ferramentas diferentes para usar até uma faca. Mas se ele for um bom pedreiro, ele vai ter várias ferramentas e vai usar aquela melhor adaptada para aquela situação. Muito bem. Então, nessa situação, me parece que a melhor é fazer a subtração de equações. Vai ver por quê. Primeiro, vamos lá, né? Esses dois números da frente, subtraindo a 1.100. 500Q menos 500Q, ou melhor, 1.000Q menos 500Q é quanto? Bem, independente do que seja Q, né, eu tenho ali dois deles, em cima e embaixo. Posso simplesmente pegar e fazer a subtração. Vai dar 500Q. 1.000 menos 500 é 500. E quanto é B menos B? Eu não sei quem é B. Mas não importa. Uma coisa menos ela mesma é zero, independente do valor dela. Beleza? Uma vez visto isso, agora temos que achar o valor do Q. Dá para cortar os zeros, né? Porque tem dois zeros de um lado, dois zeros do outro. Vai ficar 11 igual a 5Q. Bem mais fácil de trabalhar do que 1.100 dividido por 500, né? 11 dividido por 5. Vou inventar um jeito maluco de fazer. 11 é 10 mais 1. 10 dividido por 5 é 2. Bem, se 10 dividido por 5 é 2, 1 dividido por 5 é 0,2. Pensar num real, né? Divide para 5 pessoas, cada uma fica com 20 centavos. Ah, mas por que 2? Porque 20 é centésimo. Isso que é centavos. Enquanto 2 é décimo. No fim, eles valem a mesma coisa. Muito bem, então o valor do... Maneiro, eu nunca tinha pensado desse jeito, não. Oi? Que eu nunca tinha pensado desse jeito, não achei legal. Sim, a gente está muito acostumado a fazer a conta bem passo a passo, igual a prof ensina na escola, por quê? Porque, primeiro, por que ela ensina desse jeito? Porque ela precisa nivelar por baixo, então ela percebe que as crianças elas preferem aprender decorando. Uma criança, você prefere copiar 10 páginas ou pensar em duas para fazer uma resposta? Ela prefere copiar 10 páginas. E pensar cansa mais, muito chato. Então, a prof ensina uma coisa decoreba e a gente decora. Mas agora que a gente é grandinho, dá para conseguir fazer esses vínculos, essas associações, a coisa fica mais simples. Muito bem, e eu tô falando sério, isso é neurologia. O cérebro do adulto, ele fica mais fácil, ele se adapta mais fácil às situações, ele percebe coisas que o da criança não percebe. Tem muito experimento que mostra isso, é bem legal. Então, você tá adultinho, o cérebro tá mudando. Muito bem. Agora a gente pode achar o B.
Uma vez que eu sei que o Q é 2,2, eu posso simplesmente pegar esse valor e substituir na fórmula. Qual fórmula? Qualquer uma. As duas envolvem as mesmas letras. Se eu substituir na outra, também vai ter que dar o mesmo valor que vai dar nessa, tanto faz. Quando a gente igualou as duas equações, ao passo que a gente fez essa conta aqui, de certa forma, a gente igualou. Bem, detalhes matemáticos. 1.000 vezes 2,2, 2.200. Passo 2.200 para o outro lado, B vai ser 3.200 menos 2.200. É 3.800 menos 2.200, 1.600. Maravilha. Encontramos o valor, então, da equação. Custo em função da quantidade de camisas é igual a 2,2 vezes a quantidade de camisas mais 1.600. Vamos entender essa equação? Porra, isso aqui claramente é o aluguel ou algo do gênero, né? É um valor fixo. Se eu fizer uma camisa, eu vou ter que pagar isso aqui, não adianta. Fizer 0 camisas. A empresa parou esse mês, pandemia. Vai ter que fazer 1.600. Pagar essa merda desse custo aí. E esse 2,2 aqui é associado a cada camisa. Cada camisa que eu faço, de fato, vamos dizer assim, a manufatura dela, né? É 2,2. É o custo marginal, a gente fala nessa área. Tu vai ter que aprender aí, porque tu vai ser o cara dos negócios. Tá bom? Então, tá aí. Agora, qual que é a questão B? A B é produção de 800. Pronto, agora eu vou te mostrar como eu queria que tu tivesse feito a C naquela conta lá. Você ia pegar a equação e ia mostrar para mim que no lugar do X você está jogando o valor pertinente ao problema. No caso aqui é 800. No lugar do X eu coloco 800. Mais 1.600. Quanto que é 2,2 vezes 800? Ah, eu não gosto de fazer conta com vírgula. Ninguém gosta. 2 vezes 800, 1.600. Se 2 vezes 800 é 1.600, então 0,2 vezes 800 vai ser 160. 1.600 multiplicado aqui, mais 160, esse 0,2 aqui. Pela lógica dos zeros, né? Só matei um zero. Mais 1.600 aqui. Pô, 1.600 mais 1.600, 3.200. 3.200 mais 160, 3.360. Beleza? Tu não vai no Enem fazer a conta aqui, vamos pôr a vírgula lá na multiplicaçãozinha do númerozinho pelo outro, no fim coloca a vírgula. Muito tosco, né? Perde muito tempo. Beleza, velho? Então é isso, aula top. Dá pra ver que você tá com bastante problema na matemática básica, porém, você pega rápido. Percebi que você pega rápido. Tem gente que se enrola muito. Beleza? Vou te mandar aqui tudo que a gente fez. Cadê tu? Tá aqui. E quando quiseres mais, é só chamar, beleza? Ah, show. Abraço, valeu. Aqui, professor, Diga, só uma dúvida antes. diga. Tem algum exercício de alguma matéria específica que você gostaria que eu trouxesse na próxima aula? Bem, já que vamos ter uma próxima aula, é o seguinte: você pode dar continuidade nesse capítulo. Olha só, na página 77 tem um monte de exercícios. Em especial, eu gostaria que você fizesse então o 3 e o 4, pode ser? 3 e o 4 aqui da página 77. Bem parecido com esse que eu acabei de fazer, por sinal. O livro está